Três homens desapareceram de um farol isolado. E a última anotação encontrada no diário não fazia sentido. No ano de 1900, 3 guardiões cuidavam de um farol, nas isoladas ilhas Flannan. O farol de Flannan está em Eilean Mor, no norte do Atlântico. Eilean Mor é a maior de 7 ilhas rochosas que formam as Ilhas Flannan, conhecidas por gerações de marinheiros como os 7 Caçadores. Está a 28 quilômetros da Ilha Luz e a cerca de 100 quilômetros da costa noroeste da Escócia. 3 pessoas ocupavam o farol. James Duquette, o chefe, Thomas Marshall, o segundo assistente, e Donald MacArthur, um guarda ocasional, que substituía o primeiro assistente William Ross em licença médica. O trabalho era simples: manter as luzes funcionando no meio do oceano. Suas tarefas não eram particularmente árduas. Trabalhando em turnos de 2 semanas, eles deviam manter a luz e as peças mecânicas em boas condições e polir as lentes todos os dias. Deviam ainda cuidar do edifício e assegurar que os domicílios estivessem limpos e arrumados. Mas algo estranho começou a acontecer. Navios perceberam que o farol estava apagado. O problema... aquilo nunca deveria acontecer. Em 15 de dezembro de 1900, o navio americano SS Arthur seguia seu caminho da Filadélfia ao porto de Leith, próximo a Edimburgo. Quando navegava pelas Ilhas Flannan, pouco antes da meia-noite, o comandante Capitão Holman distinguiu os morros escuros e sombrios de Eilean Mor, mas, consternado, não viu a luz do farol. Dias depois, uma equipe foi enviada até o local e encontrou uma cena perturbadora. O farol de Flannan já não era visto há 11 dias. Mas o mar havia estado muito agitado para que qualquer navio se aproximasse daquelas rochas. Quando o tempo se acalmou, o Hesperus, navio a vapor da Comissão Setentrional de Farolagem, partiu para as Ilhas Flannan. Como todos, o capitão James Harvey estava extremamente preocupado com os 3 guardas. Enquanto o barco se aproximava da ilha, não se via ninguém na pequena plataforma de desembarque. Esperando chamar a atenção, Harvey tocou o apito do navio várias vezes e disparou o sinalizador para os céus. Joseph Moore, escalado para substituir um dos 3 guardas, remou até a margem. Ele desembarcou e subiu os degraus até o farol o mais rápido que pôde, nervosamente chamando os homens sem ter resposta. Moore se aproximou da torre, receoso e apavorado. Encontrou a porta destrancada e foi diretamente à cozinha, o centro natural das atividades domésticas. O farol estava vazio, completamente vazio. Os 3 homens tinham desaparecido, sem deixar rastros. Dentro do farol, relógios estavam parados, uma cadeira caída no chão. Ele se deparou com uma refeição comida pela metade, um relógio parado e uma cadeira tombada. Nenhuma das camas havia sido usada. Cada vez mais assustado, Moore percorreu por todo o edifício de alto a baixo. O mecanismo de iluminação parecia estar em ordem. Os homens do Hesperus se juntaram a Moore e fizeram uma busca na ilha de ponta a ponta. Mas não havia sinal dos 3 guardas. Então veio o silêncio. Nenhum corpo foi encontrado. Nenhuma pista, nada. O capitão Harvey despachou um telegrama para o escritório central de farolagem em Edimburgo, informando o mistério. Dias depois, Robert Muirhead, o superintendente da comissão que indicara os 3 homens e os conhecia pessoalmente, chegou a Flannan para novas investigações. Ele disse na época que tinha a melancólica impressão de ter sido a última pessoa a apertar-lhes a mão e lhes dizer adeus. Os registros encontrados no farol deixaram investigadores assustados. Uma anotação dizia que um dos homens estava chorando. O mais estranho, que um dos homens aparentemente saiu para a tempestade sem o casaco de proteção. Muirhead ficou intrigado quando viu uma capa no hall de entrada. Onde estavam as outras 2? Teria um homem saído no clima gelado de dezembro sem a proteção de uma capa? E por que teria feito isso? O regulamento do farol proibia expressamente que os 3 guardas saíssem ao mesmo tempo. O que os teria levado a quebrar a regra? Muirhead só podia especular. Outro relatava ventos como nunca visto antes, mas havia um problema. Os relatórios climáticos da região não registraram tempestades fortes. O tempo estava calmo no dia em que se imagina que os homens desapareceram, 15 de dezembro. As tempestades só começaram no dia seguinte.
Nenhum corpo foi encontrado, nenhuma pista, nada. Como se os 3 homens simplesmente tivessem sido arrancados da ilha. Várias teorias e hipóteses surgiram: ondas gigantes, acidentes marítimos, histeria coletiva, algo sobrenatural ligado à ilha. E pescadores locais já evitavam o local muito antes do desaparecimento, porque acreditavam que as ilhas eram amaldiçoadas. O desaparecimento dos 3 guardas do farol de Flannan em dezembro de 1900 fez com que outros homens relutassem em trabalhar ali. Alguns estavam convencidos de ouvir vozes fantasmagóricas no vento, gritando morbidamente o nome dos 3 homens perdidos. Albert Petrie, um guarda do continente, normalmente pragmático, deu sua opinião. Once you're there, it's like any other rock station. But the thought of coming here, coming to the Flans, is pretty dreadful. It seems to have a bad sort of name throughout the service. Whenever anybody hears about going to the Flans, it sort of sends a shock down their spine, sort of thing. But once you're here, as I say, it's just like any other rock station. Lots of funny, queer superstitions about the mystery. We've even heard it suggested that foreign power, a boat from a foreign power had landed and took the keepers away. For what reason, I don't know. There couldn't be much of a spy out here, but it's even been suggested that a spaceship had picked them up. Talvez o mais perturbador não seja o desaparecimento dos homens, mas imaginar o que poderia assustar marinheiros experientes, isolados no meio do oceano, a ponto de abandonarem a segurança do farol durante a noite. Você passaria uma noite sozinha? Sozinha nesse farol? Conta pra gente!